Você já sentiu aquele frio na barriga quando algo inexplicável acontece na sua vida financeira? Imagine só, você está olhando sua conta bancária como faz todos os dias, esperando ver o mesmo saldo de sempre, aquele que mal cobre as contas do mês. Mas hoje algo diferente acontece. Um valor que você não esperava aparece ali, um dinheiro que você não planejou. Um recurso que não tem explicação lógica. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: isso só pode ser coisa de Deus. E sabe o que muitos fazem nesse momento? Saem contando para todo mundo, fazendo planos grandiosos, agindo por impulso. Mas hoje quero te revelar um segredo poderoso que o pastor David Yong Cho, um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo, compartilhou. Quando o dinheiro vem de Deus, fique quieto e mantenha-se sábio. Exatamente o que vamos falar hoje. O silêncio e a sabedoria diante do favor financeiro divino. Há um movimento nos céus acontecendo agora. Você pode não estar vendo ainda, mas os ventos estão mudando. As comportas estão se abrindo. E muitos que têm caminhado no deserto financeiro por anos estão prestes a entrar em uma terra de abundância. Mas nem todos saberão como administrar essa nova estação. Porque, veja bem, receber é apenas o começo. O verdadeiro teste é o que você faz depois que recebe. Pastor Cho, que construiu a maior igreja do mundo na Coreia do Sul, frequentemente falava sobre o princípio do silêncio diante das bênçãos. Ele dizia que quando Deus começa a te abençoar financeiramente, o primeiro instinto humano é proclamar, é contar para todos, é fazer grandes declarações. Mas a sabedoria divina muitas vezes opera no silêncio, no segredo, na quietude do seu coração. Quando a bênção financeira vem de Deus, dizia ele, nosso primeiro movimento deve ser para dentro, não para fora. Vou te contar uma séria história real que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava passando por um período extremamente difícil. As contas se acumulavam, as portas pareciam fechadas e por mais que eu orasse, parecia que o céu estava em silêncio. Conhece essa sensação de clamar e não ouvir resposta, de buscar e não encontrar, de bater e ninguém abrir? Eu estava nesse lugar, um lugar de desespero, de dúvida, de questionamentos profundos. E então, numa terça-feira comum, recebi uma ligação. Era de um antigo cliente que eu havia ajudado anos atrás. Ele disse que nunca esqueceu o que fiz por ele e queria me recompensar. Confesso que naquele momento nem lembrava direito do que tinha feito. Foi algo simples, um gesto que para mim pareceu insignificante na época. Talvez uma palavra de encorajamento, talvez um pequeno favor. Talvez apenas ter tratado aquela pessoa com dignidade quando outros não o fizeram. E isso me ensinou algo profundo. Às vezes plantamos sementes sem nem perceber. Sementes de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. E Deus, no tempo dele, faz essas sementes germinarem e produzirem frutos que voltam para nós. No dia seguinte, um valor caiu na minha conta que cobria exatamente tudo o que eu devia. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Era tão preciso que não poderia ser coincidência. Era Deus agindo de forma sobrenatural na minha vida. E sabe o que me impressionou mais? Não foi apenas o valor, mas a precisão. Como aquela pessoa poderia saber exatamente quanto eu precisava? Ela não sabia, mas Deus sabia. Deus sempre sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada necessidade, cada sonho, cada lágrima derramada no silêncio da noite. Meu primeiro impulso? Ligar para todos que conhecia, postar nas redes sociais, sair gritando pelas ruas que Deus é fiel. Mas algo dentro de mim, hoje sei que era o Espírito Santo, me conteve. Uma voz suave, quase um sussurro, dizia: fique quieto. Este momento é entre você e eu. Aguarde minhas instruções.
E foi aí que entendi pela primeira vez o que o pastor Cho tentava ensinar. O silêncio não era ausência de gratidão, mas sim um espaço sagrado onde eu poderia ouvir Deus com mais clareza sobre o que fazer com aquela bênção. Porque veja bem, quando o dinheiro vem de Deus, ele sempre vem com um propósito. E se não ficamos quietos o suficiente para ouvir esse propósito, corremos o risco de usar de forma errada aquilo que Deus confiou a nós. Você está nesse momento agora? Recebeu algo que sabe que veio diretamente do céu? Uma porta que se abriu, um recurso que apareceu, uma oportunidade financeira que só pode ser explicada pela intervenção divina? Se sim, quero te dizer, respire fundo. Não corra para contar a todos. Não faça planos grandiosos ainda. Primeiro, entre no seu lugar secreto com Deus. Pergunte a Ele: Pai, o que queres que eu faça com isso que me deste? O livro de Provérbios nos ensina que o coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Essa busca acontece no silêncio, na quietude, na intimidade com Deus. É nesse lugar que recebemos não apenas a bênção, mas a sabedoria para administrá-la. Pastor Cho compartilhou em seus ensinamentos que, quando Deus começou a abençoar seu ministério financeiramente, ele passou 40 dias em oração antes de tomar qualquer decisão sobre como usar aqueles recursos. 40 dias! Quantos de nós temos paciência para esperar 40 minutos antes de começar a gastar o que recebemos? Mas foi essa disciplina que permitiu que ele construísse não apenas uma grande igreja, mas um ministério que impactou milhões ao redor do mundo. E veja, não estou falando apenas de grandes quantias aqui. Este princípio se aplica a qualquer bênção financeira, grande ou pequena. Aquele aumento que você não esperava, aquela restituição de imposto que veio maior do que imaginava, aquele cliente extra que apareceu no seu negócio. Tudo isso são sementes divinas plantadas no jardim da sua vida. E como qualquer jardineiro sábio sabe, antes de colher é preciso cuidar. Mas o que significa exatamente ficar quieto e manter-se sábio? Vamos desdobrar isso juntos. Ficar quieto não significa não agradecer a Deus. Pelo contrário, é no silêncio da gratidão que começamos a entender o propósito divino. Ficar quieto significa não se apressar em decisões, não se deixar levar pela empolgação momentânea. Não sucumbir à pressão externa de amigos e familiares que talvez não entendam a dimensão espiritual do que está acontecendo. E manter-se sábio? Isso significa buscar discernimento antes de agir. Significa estudar a palavra, orar, jejuar se necessário, buscar conselho de mentores espirituais maduros. Significa alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus, suas vontades com a vontade divina. É um processo de rendição, de submissão, de reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Há uma sabedoria do mundo e há uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria do mundo diz: gaste agora, aproveite o momento, você merece. A sabedoria que vem do alto diz: planeje, invista, semeie para o futuro, honre a Deus com suas escolhas. A sabedoria do mundo é imediatista, a sabedoria de Deus é eterna. A sabedoria do mundo busca impressionar os homens, a sabedoria de Deus busca agradar ao Pai. Qual dessas vozes você tem escutado quando o assunto é dinheiro? Pastor Cho costumava dizer que, sério, a prosperidade sem propósito leva à ruína. Quantas histórias conhecemos de pessoas que receberam grandes bênçãos financeiras, uma herança, um prêmio, um negócio súbito, e em pouco tempo estavam em situação pior do que antes? Isso acontece não porque a bênção era ruim, mas porque faltou sabedoria para administrá-la segundo os propósitos de Deus. Lembro-me de uma mulher da minha comunidade, vamos chamá-la de Maria.
Ela era viúva, lutava para criar 3 filhos sozinha, trabalhava em 2 empregos e ainda assim mal conseguia pagar as contas. Sua fé era inabalável. Ela nunca deixou de dizimar, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de servir na igreja, nunca deixou de declarar que Deus proveria. E então, aconteceu. Ela recebeu uma indenização trabalhista que não esperava. Valor que roupa mudaria completamente sua realidade financeira. O que Maria fez? Ela não contou para ninguém além do seu pastor, com quem buscou aconselhamento. Não mudou seu estilo de vida da noite para o dia. Não saiu comprando coisas para impressionar os outros. Ela se recolheu em oração por semanas. E depois desse tempo, ela começou a agir. Pagou suas dívidas, separou uma parte para a educação dos filhos, investiu em um pequeno negócio que sempre sonhou. E, o mais importante, separou uma quantia significativa para o reino de Deus, para obras que ela sabia que tinham propósito eterno. Hoje, anos depois, aquela semente multiplicou. Seu pequeno negócio cresceu e gera empregos para outras mulheres em situação vulnerável. Seus filhos estão formados e servindo a Deus em suas profissões. E ela continua vivendo uma vida simples, mas agora sem as preocupações que antes a consumiam. Por quê? Porque quando o dinheiro veio de Deus, ela ficou quieta e se manteve sábia. Você consegue ver o padrão? Quando a bênção financeira vem de Deus, ela sempre vem acompanhada de um teste de caráter, um teste de maturidade, um teste de propósito. E é nesse teste que muitos falham. Não porque sejam mal intencionados, mas porque não entendem a dimensão espiritual do que está acontecendo. Jesus falou muito sobre dinheiro. De fato, depois do reino de Deus, o dinheiro foi o assunto que ele mais abordou. E ele foi claro: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O dinheiro em si não é bom nem mal, é um recurso. O que define seu impacto na nossa vida é a posição que ele ocupa em nosso coração. E quando o dinheiro vem de Deus, é uma oportunidade para realinhar nosso coração com os valores do reino. Pastor Cho falava frequentemente sobre os 3 bolsos que cada cristão deveria ter: um para Deus, um para si mesmo e sua família e um para semear no futuro. Quando vem uma bênção financeira inesperada, nossa tendência é pensar apenas no segundo bolso. O que vamos comprar? Como vamos melhorar nossa vida material? Mas a pessoa sábia pensa nos 3 bolsos de forma equilibrada. O bolso de Deus não é apenas o dízimo, embora o dízimo seja um princípio fundamental que nunca deve ser negligenciado. É também as ofertas, é o investimento em projetos que expandem o reino, é o apoio a missionários, é o cuidado com os necessitados. Jesus disse: "Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo." O bolso da família não é apenas consumo, é investimento na qualidade de vida, na educação, na saúde, em um futuro mais tranquilo. É honrar aqueles que Deus colocou sob nosso cuidado e responsabilidade. E o bolso do futuro? É a semente que plantamos hoje para colher amanhã. São os investimentos sábios, é a poupança, é o negócio que iniciamos. É o conhecimento que adquirimos. É pensar não apenas na prosperidade de hoje, mas na herança que deixaremos para as próximas gerações. Quando o dinheiro vem de Deus e nós ficamos quietos e nos mantemos sábios, esses 3 bolsos são preenchidos de forma equilibrada. E o resultado é uma vida de abundância, não apenas material, mas espiritual. Agora, vamos ser práticos. Como aplicamos esse princípio na vida real? Como ficamos quietos e nos mantemos sábios quando recebemos uma bênção financeira que sabemos que veio de Deus? Vou compartilhar com você 7 passos que aprendi ao longo dos anos estudando os ensinamentos do Pastor Cho e, mais importante, vivenciando esses princípios na minha própria caminhada. Primeiro,
Reconheça a fonte. Antes de qualquer coisa, reconheça que foi Deus quem abriu aquela porta, quem trouxe aquele recurso, quem fez aquele milagre. Não foi sua inteligência, não foi sua sorte, não foi coincidência. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Esse reconhecimento é o primeiro passo para administrar a bênção de acordo com os propósitos divinos. Segundo, agradeça em segredo. Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Há um poder especial na gratidão íntima, naquele momento entre você e Deus, onde não há necessidade de performance, não há necessidade de provar nada a ninguém. É um gentil momento sagrado, onde sua única audiência é o céu. Terceiro, busque direção antes de agir. Não presuma que você sabe o que fazer com o que recebeu. Mesmo que pareça óbvio, pagar uma dívida, comprar algo necessário, busque primeiro a face de Deus. Pergunte, Senhor, o que queres que eu faça com isso? E esteja preparado para respostas que talvez desafiem seu entendimento natural. Quarto, resista à pressão externa. Quando as pessoas souberem, e eventualmente saberão, que você recebeu uma bênção financeira, virão conselhos, pedidos, até mesmo exigências. Você deveria comprar isso. Você precisa investir naquilo. Você pode me emprestar para isso. Resista. Não tome decisões baseadas em pressão externa, em culpa, em manipulação. Tome decisões baseadas na paz que Deus coloca no seu coração. Quinto, honre a Deus com as primícias. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma lei espiritual que nunca falha. Quando honramos a Deus com o primeiro e o melhor do que recebemos, abrimos as portas para bênçãos ainda maiores. Sexto, planeje com sabedoria. Depois de buscar a Deus, depois de honrá-lo com as primícias, sente-se e planeje. Não haja por impulso. Considere o curto, o médio e o longo prazo. Considere não apenas suas necessidades, mas as necessidades daqueles que dependem de você. Considere não apenas o presente, mas o futuro. Provérbios 21, 5 diz: os planos do diligente certamente levam à abundância, mas todo precipitado tão somente à pobreza. Sétimo, mantenha-se humilde. Esta é talvez a parte mais difícil, mas também a mais importante. Quando a prosperidade chega, há uma tendência natural de nos tornarmos orgulhosos, autossuficientes, de esquecermos de onde viemos e de quem nos trouxe até aqui. Pastor Cho sempre enfatizava que a prosperidade sem humildade leva à queda. Lembre-se sempre que você é apenas um administrador, não o dono. Tudo o que você tem pertence a Deus, e um dia você prestará contas de como administrou os recursos que Ele confiou a você. Esses 7 passos, quando aplicados com sinceridade e consistência, transformarão não apenas sua vida financeira, mas toda a sua caminhada espiritual. Porque, veja bem, a maneira como lidamos com o dinheiro é um reflexo direto da nossa maturidade espiritual. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Estou convencido de que estamos entrando em uma estação de colheita financeira para muitos que têm sido fiéis no pouco. Deus está se movendo de maneira sobrenatural no reino financeiro. Portas que estavam fechadas estão sendo abertas. Recursos que estavam retidos estão sendo liberados. Sonhos que pareciam impossíveis estão se tornando realidade. Mas lembre-se, com grande bênção vem grande responsabilidade.
E é por isso que este princípio, ficar quieto e manter-se sábio, é tão crucial neste momento. Porque não se trata apenas de receber, mas de administrar o que recebemos de acordo com os propósitos eternos de Deus. Deixe-me compartilhar uma última história que ilustra perfeitamente o poder deste princípio. Pastor Cho contava sobre um membro de sua igreja, um homem simples que trabalhava como zelador em um prédio comercial. Este homem era fiel no pouco que tinha, dizimava de seu salário modesto, servia na igreja sempre que podia, orava pelos enfermos, visitava os necessitados. Um dia, ao limpar um escritório, ele encontrou um envelope contendo uma quantia enorme de dinheiro. Sem pensar duas vezes, ele entregou o envelope ao gerente do prédio. O dono daquele dinheiro, um empresário bem-sucedido, ficou tão impressionado com a honestidade daquele homem simples que não apenas lhe deu uma recompensa generosa, mas o contratou para trabalhar em sua empresa em uma posição muito melhor. Mas a história não termina aí. Esse homem, seguindo o conselho do pastor Cho, não contou para ninguém sobre sua nova posição ou salário. Ele continuou vivendo de forma simples, aumentando apenas seu dízimo e ofertas proporcionalmente. Ele buscou a Deus em oração sobre como administrar aquela bênção inesperada. Depois de alguns meses, ele sentiu Deus o dirigindo a iniciar um pequeno ministério para crianças órfãos, algo que sempre teve no coração. Começou pequeno, com apenas 5 crianças que ele sustentava com seu novo salário. Não buscou reconhecimento, não fez propaganda, apenas obedeceu ao que sentia que Deus havia colocado em seu coração. Anos depois, aquele pequeno ministério tinha se transformado em um orfanato que cuidava de centenas de crianças. O empresário que o havia contratado, vendo seu caráter e sua visão, tornou-se o principal apoiador financeiro do projeto. E tudo isso começou porque um homem, ao receber uma bênção financeira inesperada, escolheu ficar quieto e manter-se sábio. Esta pode ser a sua história também. Você pode estar agora mesmo no limiar de uma bênção financeira que mudará não apenas sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor. A questão não é se a bênção virá, mas o que você fará quando ela chegar. Lembre-se das palavras do pastor Cho. Quando o dinheiro vem de Deus, fique quieto e mantenha-se sábio. Não é apenas um conselho, é um princípio espiritual que, quando aplicado com fé e obediência, abre as portas para uma dimensão de prosperidade que vai muito além do material, uma prosperidade que toca a eternidade. Sinto em meu espírito que há alguém assistindo a este vídeo agora mesmo que está prestes a entrar em uma nova estação financeira. Você tem sido fiel no pouco, tem lutado, tem perseverado, tem confiado mesmo quando não via a saída. E Deus viu sua fidelidade, Ele viu suas lágrimas, Ele ouviu suas orações e está prestes a te surpreender de uma maneira que você nem imagina. Quando isso acontecer, e vai acontecer, lembre-se, fique quieto e mantenha-se sábio. Não corra, não se apresse, não se deixe levar pela emoção do momento. Entre no seu lugar secreto com Deus, busque sua face, ouça sua voz, espere suas instruções. E então, quando Ele mostrar o caminho, haja com obediência e determinação. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a promessa para você hoje, uma promessa de renovação, de elevação, de força sobrenatural para administrar com sabedoria a bênção que está chegando. Pastor Cho muitas vezes dizia que Deus não nos dá recursos apenas para satisfazer nossas necessidades, mas para cumprir seu propósito através de nós. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é a visão que Ele colocou no seu coração?
Qual é o sonho que parece impossível nos termos humanos, mas que você sabe que veio de Deus? Esta é a hora! Esta é a estação! Os céus estão se abrindo! Os anjos da provisão estão sendo liberados! A colheita está chegando! E quando ela chegar, você estará preparado porque conhece o princípio. Quando o dinheiro vem de Deus, fique quieto e mantenha-se sábio. Estou orando por você. Estou declarando sobre sua vida uma roupa ou nova dimensão de prosperidade. Prosperidade que vai além do financeiro e toca todas as áreas da sua existência. Prosperidade na sua saúde, no seu relacionamento familiar, no seu ministério, no seu propósito. Prosperidade que reflete a glória de Deus e expande seu reino aqui na terra. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu Deus falando diretamente com você através destas palavras, quero te convidar a fazer algo agora mesmo. Levante suas mãos para o céu como um ato profético de abertura para receber o que Deus tem para você. E declare com sua própria voz: Pai, estou pronto para receber tua bênção financeira. E quando ela vier, me comprometo a ficar quieto e a buscar tua sabedoria antes de agir. Esta provisão não é para minha glória, mas para a tua glória. Não para meu reino, mas para teu reino. Eu me submeto à tua vontade e ao teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Sinto que acabamos de entrar em um acordo espiritual, você e eu. Um acordo baseado na palavra de Deus e nos princípios eternos do reino. E Deus, que é fiel e verdadeiro, honrará esse acordo de maneiras que você nem imagina. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Vamos continuar esta jornada de descobertas espirituais juntos, explorando os princípios divinos que transformam não apenas nossa vida financeira, mas toda a nossa existência. Clique no card e confira. Deus tem muito mais para te revelar nos próximos dias. Prepare seu coração, prepare sua mente, prepare seu espírito. O melhor ainda está por vir.